Olá pessoal, vamos para a terceira aula do curso de C, né? E só recapitulando, na aula passada a gente viu declarações de variáveis, vimos os escopos das variáveis, os tipos existentes de variáveis, e agora nessa aula a gente vai utilizar, né, o que a gente viu na aula passada e vamos trabalhar com operações matemáticas com variáveis, né? Então aqui a gente tem no nosso preâmbulo as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então aqui a gente tem a stdio, que a gente viu que é para entrada e saída. E aqui eu estou colocando uma nova biblioteca, que é o math.h. Então esse math.h traz uma série de operações matemáticas que a gente pode utilizar, né? Então aqui a gente dá esse comando include, só recapitulando, para colocar esses pacotes. Então vamos lá. Na nossa função main, né, como a gente tem aqui, como a gente já viu, ela vai retornar um inteiro, ela vai ser a função main, que não está recebendo nenhuma variável, ela não recebe nada. E a gente vai ter então que colocar aqui dentro tudo que a gente quer que aconteça no nosso código. Então aqui a gente está definindo dentro dessa função duas variáveis do tipo inteiro, a variável A, que tem o valor 10, e a variável B, que tem o valor 3. E a gente vai fazer operações matemáticas com essa variável. Então a primeira operação que a gente tem aqui em C é a soma, né? Então A mais B. Então quando a gente coloca aqui dessa forma, a gente vê que ele está printando essa soma. E printando, né, lembrando, da mesma forma que a gente viu na aula passada, só recapitulando, para a gente printar, a gente utiliza o comando printf, e aqui a gente escreve o que a gente quer que vai printar, e a gente coloca, então, o tipo de variável que a gente está printando. Então, aqui no caso, ele está colocando um porcentagem D, está indicando que eu vou printar um inteiro, né? Que é justamente essa soma de dois inteiros, dá um inteiro. Então, 10 mais 3, 13, ele vai printar esse 13. A gente pode printar a subtração dessas quantidades, simplesmente A menos B, né? Então, dessa forma. E a subtração de dois inteiros vai dar um inteiro, né? A gente pode printar a multiplicação. Então, a multiplicação vai ser A estrela B, né? Essa estrelinha aqui. A estrela B vai indicar a multiplicação. A gente tem a divisão. Então, aqui eu vou colocar um printf para divisão. A barra B. Então, isso daqui, se você já sabe alguma linguagem de programação, provavelmente isso é igual em todas, né? Todas é muito forte, mas a maioria tem essa coisa. E a gente tem o resto da divisão, que é o que? Essa porcentagem. Então, A porcentagem B indica o resto da divisão de A por B. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver o que vai sobrar, né? Então, a gente vai estar dividindo 10 por 3, o resto da divisão é 1, porque 10 por 3 vai dar 3, vai dar 9, vai sobrar 1, então esse é o resto da divisão, que é esse 1. Então, vou compilar isso tudo aqui e a gente ficou com isso daqui. Então, soma de 10 com 13. Com 3, 13. Subtração deu 7. Multiplicação deu 30. Divisão 3. Resto 1. Então, agora a gente pode utilizar algumas funções, né, que vêm do pacote math.h. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa função para fazer potência, né? Então, por exemplo, se eu quiser A elevado a B, como é que a gente faz? O A elevado a B, a gente vai utilizar o comando poll. Então, esse poll A, vírgula B, indica que eu quero A elevado a B, no caso 10 ao cubo, né? E note que aqui agora a gente está trabalhando com com duas variáveis inteiras, A e B, só que na hora que eu faço esse poll, eu recebo um ponto flutuante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então aí para printar eu tenho que colocar o indicador de ponto flutuante, que é o porcentagem F. Então eu coloco essa potência, a gente vai ver aqui nessa saída, agora ele está printando a potência, que é 1000 aqui, dessa forma, né? A gente pode calcular também a raiz utilizando esse pacote, math, e a raiz é simplesmente sqrt-a, novamente vai sair aqui um float, né, desse jeito. A gente pode calcular o logaritmo natural, o log natural, ln, né? Então o ln de a vai ser simplesmente o comando log, e aqui entre parênteses a gente vai colocar o nosso a, então log de a, e eu posso printar o log na base 10. E o log na base 10, o comando é log 10 e coloca a sua variável. Então aqui a gente vai estar colocando isso dessa forma. E outra coisa que a gente pode fazer com esse pacote math é pegar o valor absoluto, né? Então o valor absoluto de uma quantidade, por exemplo, aqui eu estou definindo uma variável c, que é um inteiro, que está representado, tem um valor de menos 5. Se eu quiser pegar o valor absoluto, ou seja, 5 dessa variável, eu vou dar o comando abs e aqui colocar o valor, né, a variável, que no caso é c. Então isso vai retornar para a gente mais 5, né?
Então, vou compilar esse código aqui e a gente vai ver que a gente vai ter isso daqui. Então, a gente tem a potência, né, como a gente já tinha visto. A gente tem a raiz, no caso aqui a raiz de 10, né? A gente vai ter o log, o ln, 2.3, e o log na base 10, que é 1, e o valor absoluto dessa variável c, que é mais 5. Então, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado.